Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um dos livros mais intrigantes da Bíblia, o Cântico dos Cânticos. Vamos entender como um texto que fala abertamente de desejo carnal acabou se transformando numa profunda alegoria divina. Vai ser uma jornada e tanto, da luxúria direto para a teologia. A pergunta que não quer calar e que ecoa há séculos é essa: o que um poema de amor com imagens bem picantes está fazendo dentro de um texto sagrado? Pois é um mistério que nos leva direto ao coração de como os textos antigos eram lidos, preservados e, o mais importante de tudo, reinterpretados. Então, como é que um texto tão ousado conseguiu entrar para o cânon sagrado? Bom, a resposta inicial é até mais simples do que parece. A beleza poética dele era, inegável. E a tradição o associava a figuras importantíssimas, como o rei Salomão. Isso já foi o suficiente para que ele fosse considerado inspirado, e digno de estar ali. Para entender como isso foi possível, a gente precisa voltar no tempo e entrar na mentalidade da época. No Antigo Oriente Médio, essa ideia que temos hoje de um texto fixo, imutável, isso quase não existia. O texto era fluido. Os escribas se sentiam bem à vontade para reescrever, tirar um pedaço aqui, rearranjar ali, sempre focando no que eles achavam que era a essência da obra, e não na exatidão de cada palavrinha. E é isso que nos leva para a próxima parte da nossa história. Como esse texto foi preservado ao longo do tempo? A verdade sobre as escrituras antigas, é bem mais complexa do que a gente costuma imaginar. A evolução do texto passou por 3 fases que foram cruciais. Primeiro, essa transmissão bem fluida, onde o texto era alterado livremente, como a gente viu. Depois veio a canonização. Aí sim, o livro foi oficialmente aceito como sagrado. E por fim, uma mudança radical, uma preservação super rígida. Escribas posteriores, conhecidos como soferim e massoretas, passaram a tratar cada letra como algo santo. A partir daquele momento, nada mais podia ser mudado. E aqui que a gente encontra um paradoxo fascinante, apontado pelo acadêmico Emanuel Tov. Ele diz que, olha que coisa, os soferim e os massoretas preservaram com um cuidado absurdo um texto que já estava corrompido. Ou seja, todo esse cuidado meticuloso deles veio depois que o texto já tinha passado por aquele período de alterações livres. Então, o ponto central é esse. Eles fizeram cópias perfeitas de um original que já era imperfeito. Eles meio que congelaram no tempo uma versão do texto que já tinha sido editada, mexida, manipulada. E isso criou um problema gigantesco. O problema era o seguinte: uma vez que o texto foi congelado, seu conteúdo, que era abertamente erótico, entrou em rota de colisão total com a moralidade religiosa, que só ficava cada vez mais e mais rígida. O conflito é gritante. De um lado, temos a celebração do amor físico, do desejo, das paixões. Do outro, uma nova moralidade religiosa que valorizava a pureza, a rejeição da luxúria. Eram 2 visões de mundo simplesmente incompatíveis. Agora, o texto era imutável, mas o seu significado literal tinha se tornado um baita constrangimento teológico. Não dava para apagar as palavras, então só sobrava uma única opção: mudar o significado delas. Era preciso desesperadamente uma nova abordagem. E aqui a gente chega no ponto de virada, na solução engenhosa que não só salvou o livro, mas o transformou em uma coisa completamente diferente. A solução se chama alegoria. Basicamente, é um método de interpretação que meio que ignora o sentido literal de um texto para encontrar um significado oculto, simbólico. Em outras palavras, o que está escrito ali na superfície não é o que realmente importa. E essa tabela mostra direitinho como a alegoria funcionou na prática. Na leitura literal, a gente tem um amante e uma amada. Simples. Mas aí, na tradição judaica, isso foi reinterpretado. O amante vira Deus e a amada, o povo de Israel. E a história de amor vira a história do Êxodo. Já na tradição cristã, o amante é Cristo e a amada é a Igreja ou a Virgem Maria. E assim, num piscar de olhos, um poema erótico se tornou um drama divino. Essa releitura genial permitiu que o livro contasse uma história sagrada em vez de uma história carnal. Foi a justificativa perfeita para mantê-lo no cânon sagrado. O problema do erotismo não foi exatamente removido, foi sublimado, escondido por baixo de outra camada de significado. Vamos agora para a parte final, para entender como essa interpretação não só pegou, mas se tornou a realidade dominante por séculos, moldando a fé de milhões de pessoas.
A justificativa teológica para essa abordagem toda foi, digamos, selada por figuras como Agostinho. Ele basicamente estabeleceu uma regra de ouro, como a gente vê na citação. Qualquer coisa nas Escrituras que não batesse com a moral da Igreja deveria ser lida como simbólica. Era, na prática, uma licença oficial para reinterpretar qualquer texto que fosse considerado difícil. Portanto, essa reinterpretação não era só uma opção, era a única saída viável. Era o único jeito de conciliar um livro de erotismo explícito com uma escritura que, por definição, não podia conter luxúria. E o legado dessa interpretação é imenso. Por séculos, a visão alegórica dominou completamente, defendida por figuras de peso como o Rabino Akiva, que chegou a chamar o livro de Santíssimo. Mas essa visão nunca foi unânime. Séculos depois, pensadores como o protestante William Whiston rejeitaram a ideia, chamando o livro de estranho. E esse debate, que dura até hoje, mostra o poder absurdo que a interpretação tem para moldar a fé. O que nos deixa com uma pergunta final para pensar. Se o significado de um texto pode ser tão completamente transformado por quem o lê ao longo do tempo, onde é que fica o seu verdadeiro significado? Será que está naquilo que o autor original quis dizer, ou naquilo que gerações e gerações de leitores encontraram nele? A história do Cântico dos Cânticos sugere que a resposta é muito mais complexa do que parece.